Boa tarde, professor. Boa tarde. Se eu consigo lidar com este aparelho, então vou começar a aula. Hoje vamos entrar na história atual da Hungria. Está bem. Esta história atual da Hungria começa em... não, porque desaparece. Começa em 1945, quando acabou aqui a Segunda Grande Guerra. E a União Soviética, o Exército Vermelho, que era o exército da União Soviética, venceu os nazis na Hungria, e os nazistas na Hungria, de um lado, expulsando as tropas alemãs do território do país, e do outro lado, eh, libertou, como eles diziam, a Hungria. Bom, a consequência da Segunda Guerra Mundial para a Hungria eram nefastas, muito nefastas, porque Budapeste não foi declarada como cidade aberta. Cidade aberta era Roma por causa dos monumentos antigos, ou Paris por causa da riqueza arquitetural e cultural, mas Budapeste não. E a causa disso se deve a muitas coisas. Primeiro, porque os alemães queriam defender, como diziam, até a última gota de sangue, eh, o território da Hungria, que era um território muito importante para eles por causa da agricultura húngara. Como se sabe, os alemães um país mais nórdico do que a Hungria e mais nórdico do que agora, porque a zona mediterrânea vai avançando até a norte. eh, as maçãs foram produzidas até os últimos tempos na Hungria e no sul da Áustria. Hoje já os polacos na Polônia eh, produzem também maçãs tão boas como na Hungria e frutas como o figo se produzem na Hungria e algumas pessoas já produziram mango também, que era uma fruta tropical. Bom, então as consequências da Segunda Guerra Hungria foram que a Hungria perdeu vastos territórios após a Segunda Guerra Mundial e perdeu mais uma parte da sua geografia e população. A economia húngara sofreu danos severos por causa, de um lado, dos bombardeamentos e, por outro lado, por causa de que, como indemnização da guerra, depois do Tratado de Paz assinado, os soviéticos transportaram fábricas inteiras para a União Soviética. Desta forma, a Hungria ficou mutilada. Então, havia também mudanças políticas que eram tão graves como os danos causados pela guerra, porque a União Soviética considerava que a Hungria era um território que pertencia como um estado satélite, como um país satélite à União Soviética. Desta forma, tentou introduzir a dominação soviética, o que queria dizer que após certo tempo de eleições democráticas, a partir de 47, 48, os comunistas ocuparam todos os postos importantes e introduziram um terror, uma ditadura comunista, da qual vamos falar daqui a pouco. E também havia grandes perdas humanas. O segundo exército húngaro, que foi enviado à frente do leste, perdeu a volta de 100 mil homens. Depois, os russos
talvez equilibrando as grandes perdas durante a guerra, a União Soviética sofreu uma grande perda no material humano na Segunda Grande Guerra, porque tradicionalmente na Rússia a vida humana não valia muito. Por isso, os húngaros mandaram quase mal apetrechados os soldados às frentes, assim como 20 milhões de pessoas foram eh, mortas na Segunda Grande Guerra. Isto causou uma grande queda no elemento humano trabalhador na União Soviética. Desta forma, dos países ocupados, os soviéticos levaram pessoas para, como diziam, trabalho pequeno. A União Soviética, estas pessoas chegaram até diferentes confins da União Soviética, a Crimeia ou mesmo até o Extremo Oriente, onde trabalhavam em minas, nas terras, etc., mal nutridos, em condições muito difíceis. Assim, poucos deles regressaram deste cautivério, e aqueles que regressaram só podiam regressar após 4, 5, 6 anos de trabalho forçado, por assim dizer. E temos que também mencionar que os alemães transportaram, segundo algumas fontes, 300 mil, segundo outras fontes, 4 ou 500 mil judeus para os campos de extermínio massivo, para os campos de concentração. Desta forma, Hungria ficou quase desabitada e em ruínas depois da Segunda Grande Guerra. Bom, então a União Soviética, como disse, queria exercer um forte controle político sobre a Hungria e queria também entrar nas decisões governamentais. Havia na Hungria uma presença militar soviética que era a base do poder soviético na Hungria. Não só na Hungria, mas na Áustria também havia uma presença militar soviética, mas isso acabou em 1955. Eh, Aqui podem ver a formação do Bloco Socialista. Como já antes já mencionei, a União Soviética queria ter certos países satélites, ou certos países de paraquedas, porque sempre estava muito ciosa do seu território, do seu território nacional. Assim, Polônia, Checoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, como um escudo defendiam a União Soviética, não contando os países que esta é a minha neta que quer intervir na minha palestra, não falando daqueles países do norte, dos Lituânia, Latvia, etc. Bom, assim que formou-se o Bloco Socialista, que foi de um lado, uma aliança militar como a OTAN, do outro lado, formou-se também o Comecon, o Tratado de Varsóvia, que era uma organização econômica dos países que construíram o socialismo, como diziam. Bom, aqui na Hungria, como disse, a partir de 47 a 48 se elevou ao poder o Partido Comunista, que tinha durante os tempos vários nomes diferentes: Partido dos Trabalhadores Húngaros, Partido Operário Socialista Húngaro e assim por demais. Assim que os comunistas, podemos dizer assim simplesmente, consolidaram o poder
absoluto sobre o governo da Hungria. Foram empregados métodos repressivos para suprimir a oposição e garantir a dominação, e havia um alinhamento, uma aliança forte com a União Soviética. Eh, esta temporada iniciada a construção do socialismo, que durou entre 1948 e 1956, foi chamada os anos 50. É uma datação curiosa, porque os anos 50 começaram em 1948 e acabaram em 1956, ascensão ao poder do Partido Comunista, e a Revolução de 56, que fez um câmbio nos métodos da eh, governação do país. Esta época foi chamada a época de Rákosi. Rákosi foi o líder do Partido Comunista. Ele aparece aqui como um bonachão, uma pessoa que olha com ternura e amor o trigo, mas na realidade era um homem de mente distorcida. Passou várias décadas na cárcere, e desta forma esta pessoa muito inteligente, é de mencionar que, se lembram do Babic, Mihai, o poeta, redator da revista New God, eh, foi ele, Mihai Babic, o professor da escola secundária de Rákosi, sempre menciona-o como um dos melhores alunos, mas apesar de ser tão inteligente e tão, digamos, tão aplicado, este trabalho na ilegalidade comunista distorceu, fez grandes câmbios na sua mentalidade, e assim ele foi um homem cruel. Foi tão cruel que mesmo os soviéticos, e tão incompetente que mesmo os soviéticos ficavam descontentes com o seu trabalho a nível do governo, e afastaram-no do poder. Ele morreu depois numa pequena aldeia como um homem pobre nos anos 60, início de 70. Bom, eh, este poder dos comunistas provocou uma repressão, fez uma repressão política e restrição da liberdade. O regime utilizou meios autoritários para silenciar os opositores políticos e restringir a dissidência. Foi eliminada a liberdade de expressão e foi feito um sistema autoritário cujo resultado foi que havia algum momento quando mais de 1.000 pessoas foram processadas num país de 10 mil, mais de milhões de pessoas foram processadas num país de 10 milhões de pessoas. Aqui podem ver um dos autocarros pretos. Vem por ter autocarro preto era um certo tipo de ameaça, uma maldição na Hungria dos anos 50, porque os agentes da defesa do Estado sempre apareceram em frente da casa da pessoa elegida com um carro preto à noite, e o levaram para o cárcere. Eh, eh, Sempre foi na Hungria o desejo dos camponeses a ter terra própria. A Hungria, comunista socialista, primeiro repartiu as grandes terras, a terra dos grandes terratenentes, e cada um podia ter a sua própria terra. Mas os nossos líderes queriam seguir o exemplo da grande União Soviética, e
Dentro de pouco tempo faziam tudo para unificar as propriedades agrícolas e promover a produção coletiva sob controle estatal. Aconteceu uma nacionalização industrial e as indústrias privadas foram transferidas para controle estatal. E assim havia grandes transformações econômicas, havia mudanças radicais na economia nacional devido às políticas da coletivização e nacionalidade. Eh, Já falei sobre a Organização da Defesa de Estado e esta organização da defesa do Estado, que em húngaro foi chamado A- AH, eh, AVH, parecido como o KGB soviético, eh, fez um monitoramento dos cidadãos e a polícia secreta realizava vigilância constante sobre os cidadãos suspeitos. Muitas pessoas foram postos na cárcere ou detidos arbitrariamente e tudo isso servia repressão para uma repressão política muito forte na Hungria. Por causa disso, em 1956, eh, desculpem, assim, saltei. Eh, a propaganda foi muito forte na Hungria. Havia só uma rede nacional que transmitia as notícias controladas pelo Estado e pelo partido, e não havia possibilidade de ouvir outras rádios, outros programas de rádios, além de um segundo programa que era um programa de música popular e de diversões. Assim, muitas pessoas começaram a ouvir as rádios piratas, como a Europa Livre, que eram financiadas pelos Estados Unidos e serviam de notícias, ofereciam notícias diferentes. Eh, outro lado desta época foi que restringia o partido a liberdade artística, não havia uma liberdade de expressão, diziam que todas as obras artísticas tinham de servir para a causa do socialismo, assim que todas as artes eram por assim dizer, engagées ou comprometidas. Por causa disso, após de certo tempo do governo digamos, mais ameno de Imre Nagy, entre 53 e 56, levou ao que o povo ficou grandemente descontente. 23 de outubro de 1956 havia uma grande manifestação em Budapeste quando os universitários da Universidade Politécnica foram em direção à Rádio Nacional exigindo que fosse lido o manifesto deles. Isto era impossível naquela altura e os soldados da Defesa de Estado, os agentes de Defesa de Estado, atiraram contra o povo
que naturalmente se sublevou, obteve armas dos diferentes gendarmes, dos diferentes pontos de militares, porque havia militares que também não estavam contentes com este poder, e desta forma começou um grande tiroteio. Fez mais grave a situação o que a massa reunida em frente do Parlamento húngaro, na praça de Kossuth, onde podiam caber várias 10 milhões até 100 milhões de pessoas, foram atiradas por francotiradores do teto dos edifícios ao redor da praça de Kossuth, e houve muitos mortos e feridos. Então, aqui podem ver alguns momentos da Revolução. Começou uma manifestação massiva. Nestas manifestações massivas, os estudantes estavam junto dos trabalhadores, e foram juntos que começaram uma luta contra as forças fiéis eh, do governo. Este durou até 4 de novembro. Finalmente resultou que o governo, as forças do governo não podem defender a causa do socialismo, e a União Soviética achou importante, eu acho bom intervir nas lutas, e neste dia entraram tropas soviéticas, carros blindados e automóveis no território húngaro, e a partir deste dia os revolucionários húngaros lutaram como os soviéticos. eh, como as tropas soviéticas. É um momento muito interessante, é um episódio muito interessante desta revolução, que Imre Nagy, que substituiu Rákosi no poder entre 53 e 56, eh, aceitou, aceitou uma liderança neste novo estado das coisas, e foi ele que estava como presidente temporário à frente da Revolução e à frente da Hungria. Por isso, ele, depois das tropas soviéticas sufocaram esta revolução, teve que fugir da Hungria, mas mais tarde fizeram-no regressar da Romênia, e foi enforcado a título de vingança do governo. É muito interessante, digamos, fragmento, é um item muito interessante dos tempos posteriores a esta revolução, que havia dois pontos que não podiam ser mencionados só elogiativamente. Um ponto era a nossa união, nossa aliança com a União Soviética. Outro foi a Revolução de 56, que sempre tinha de ser considerado como contra-revolução. Até 1989, quando aconteceu um câmbio de regime, eh, até esta data, 56 era contra a Revolução, e só após 89 podemos podemos falar sobre 56 como Revolução. Em 1950, depois de 1956, subiu ao poder János Kadar, que também era um comunista velho, mas ele pertencia à asa dos comunistas
húngaras. Havia duas tendências. Uma eram os comunistas moscovitas, como Rákosi e Imre Nagy, e, por outro lado, havia comunistas que nunca passaram tempo na União Soviética, só organizaram o movimento comunista, o Partido Comunista na Hungria. János Kádár era um deles. Entrou no poder cruelmente, tão mais cruelmente do que Francisco José depois da queda da Guerra da Libertação de 1848-49. Houve mais mortos, mais encarceramentos, mas ele achou bom eh, mudar. Mudar o rigor, mudar a severidade e a ditadura, e a partir de 56 começou uma certa descongelação na rigidez dos comunistas. Ele introduziu certos valores, por assim dizer, burgueses no dia a dia das pessoas. eh, eh, teve que lutar por isso muito com os líderes dos outros países socialistas, Romênia, Checoslováquia, Polônia, que achavam que o povo não havia de ser mimado. Mas János Kádár fez possível a compra de automóveis, a compra de frigoríficos, a compra de televisão ou televisores, e assim a partir de 56, 57 começou a era da televisão da Hungria, e nos anos 62, 63 lentamente entrou na cultura musical do Ocidente. A nossa geração chegou a uma idade de teenager nesta época, tendo nascido nos anos 47, 48, 49 como eu, e nós podíamos ouvir as músicas inglesas e norte-americanas, que era um certo tubo de escape do descontentamento. Bom, mencionei as políticas sociais. Após 56, houve, podem ler aqui, reformas internas. Havia foi introduzido o programa a política de três T's, que podemos traduzir para português como três P's: proibir, como dizer, era proibir, havia obras proibidas, havia as obras protecionadas, obras dos autores socialistas, e havia obras permitidas. Estas três T's, os três P's, fizeram três níveis na cultura. Havia na literatura obras que não se podiam ler em húngaro, havia obras eh, havia obras que eram permitidas e eram protecionadas, as obras de autores socialistas. Havia uma exceção, que as obras proibidas podiam algumas vezes ser lidas em línguas estrangeiras. A política muito astutamente permitia a leitura de certas obras que achava boas, mas não simpáticas, não condizentes com as nossas ideologias, mas só em línguas estranhas, línguas de fora. Bom, havia também outras mudanças nas artes, e agora, este slide fala sobre o impacto da Revolução Hungria no mundo. A Hungria tinha a simpatia do mundo ocidental. Mais de 200 mil pessoas abandonaram a Hungria. Eles foram recebidas com braços abertos nos países ocidentais, e muitos ficaram lá, assim que havia uma emigração húngara na Alemanha, nos Estados Unidos e na França. E recebia a Hungria muitos pacotes
da Cruz Vermelha mandaram-nos chocolate, banana e outros víveres para ultrapassar os primeiros meses da pós-revolução. E mas é muito triste que aquela ajuda do Ocidente não chegou, porque a Revolução da Hungria, na Hungria de 56 coincidiu com a crise de Suez e a União Soviética e os Estados Unidos eh, chegaram a um acordo que a Hungria iria ficar parte do bloco soviético e Suez podia ficar sob o controle ocidental. A Revolução de 56 hoje é um dos, eh, maiores dias nacionais. Eh, Como disse antes, também nas artes havia grandes restrições durante o período comunista. Eh, Aqui toda a cultura foi subordinada ao partido. Pode-se ver a ideologia eh, dogmáticas e ideologia comunista nas obras de arte daquele tempo. Aqui podem ver o trabalhador metalúrgico que mostra a espiritualidade socialista e a monumentalidade, na sua monumentalidade. Eh, Aqui se vê uma restrição que na arte, eh, nas artes a modernidade foi proibida totalmente. Eh, Artistas como Bela Condor, que nos anos 60 criou uma arte com forte conteúdo moral, foi expulso da arte oficial, das galerias e pertencia à parte permitida das artes. Eh, na época pós-moderna, na agonia do cadarismo, já podiam aparecer obras de arte um pouco dissidentes. Agora, algumas figuras importantes daquela época, não todas, mas temos que mencionar este Janusz Pirinski, que foi soldado na Segunda Guerra Mundial e por causa dos seus atos. eh, Ele sofreu algum tempo também uma prisão de guerra. eh, e ele, na sua simplicidade, na simplicidade de sua poesia, eh, exprime sentimentos básicos. É hoje um dos nossos poetas mais importantes. É László Nagy, foi também um poeta importante nesta época dos anos 60 e 70. Ele é representante do surrealismo popular, traduziu muitos poemas surrealistas de Federico Garcia Lorca, e aqui podem ver este poema que representa o seu mundo. E temos que mencionar Geza Otlik, que é um romancista e escreveu um dos romances mais críticos da temporada de Entre as Duas Guerras, Escola na Fronteira. Este romance saiu em 1959 e é um romance que leva os leitores ao ambiente fechado de uma escola secundária militar, onde se refletem as tensões e os problemas do mundo de fora. Temos assim, temos depois István Örkény, cujas obras foram traduzidas e
para foram traduzidas e com a ajuda do nosso cônsul honorário Marco Aurélio Chetino de Lima foram publicadas os seus contos grotescos, os contos de 1 minuto, e os interessados podem ter acesso a este livro. Ele no início foi um partidário do comunismo, mas ficou desenganado muito rapidamente e passou à resistência contra o regime. Temos aqui o nosso prêmio Nobel, que foi o primeiro, que foi o nosso primeiro e até agora último prêmio Nobel, tendo nascido em 1929 e tendo morrido em 2002. Aqui temos outro escritor importante, Peter Esterházy, que è un rappresentante da prosa pós-moderna e foi também traduzido para português e tem aqui as datas da publicação brasileira do livro da obra Uma Mulher dele. Eh, Chegamos a quase ao final do nosso curso. Na próxima semana vou falar sobre a atualidade da Hungria, quer dizer, aquela atualidade que é a atualidade dos anos 2000. Eh, Vou gravar anteriormente porque hei de viajar e não terei acesso à internet naquela localidade onde estarei, mas vou enviar o PPT e a aula, a palestra gravada ao consulado e no devido tempo poderão assistir a esta aula à distância. Bom, até agora chegamos e agradeço a todos a atenção dispensada e até, digamos, não a próxima semana, até uma próxima vez. Caro senhor consul honorário, eu vou contactar o senhor consul honorário para falar sobre estes programas radiais, mas o Daniel está neste momento em Portugal, não pude contactá-lo para pôr de acordo. Agradeço mais uma vez a atenção dispensada em nome meu e também em nome da Hungria, porque alegra-me muito que há tantas pessoas querendo conhecer a nossa história, a nossa cultura e nossa realidade. E até uma próxima vez, espero que possamos ter um outro curso no futuro. Excelentíssimo senhor professor, Dr. Ferenc Paul, nós que agradecemos a abnegadíssima ajuda e com certeza teremos sim novas oportunidades. Foi um imenso prazer. Aguardo então sempre com muita ansiedade essas novas oportunidades e o contato sempre frequente com Vossa Excelência. Agradeço a todos que nos acompanham e o Consulado Honorário permanece sempre ao dispor. Recordando agora que temos semanalmente um programa de rádio na Rádio Paraná Oficial, próxima estação, próxima parada, Hungria, Következő megálló, Magyarország. Desejo a todos um excelente final de semana, sempre um prazer imenso encontrar a Vossa Excelência, professor Ferenc, e aguardo então aos nossos amigos e demais que nos acompanhem nas nossas atividades. Um forte Muito abraço a todos. obrigado e com licença. Com licença.